Fala, meus alunos! Vamos para mais uma aulinha bem explicativa para vocês e direto ao ponto que interessa. Na aula passada, a gente viu bastante coisa e é o que a gente vai dar uma resumida rápida aqui com essa tela que vocês estão vendo aí. Essa foi a tela, foi a planilha que a gente estava mexendo na aula passada. Quem tiver dúvidas, mais uma vez, fale comigo aí diretamente no WhatsApp ou mesmo nos comentários aí do vídeo. Vamos lá! Primeira coisa, a gente estava precisando saber o preço total do produto. Então a gente viu que era só utilizar aquelas fórmulas simples, né, a fórmula da multiplicação, para chegar ao resultado da quantidade, por exemplo, da caneta esferográfica, que tinha 10 unidades, e o preço unitário de R$1. Então chegamos a essa função, essa fórmula, na verdade, C3 vezes D3. C3 é a célula C3 que tem 10 como números digitado nela, que é a quantidade da caneta esferográfica, e 1, que é o preço unitário, que aí está em moeda, R$1. Então temos aí C3 vezes D3. Beleza? A partir do momento que você aperta o Enter, há o resultado, e aí depois a gente aprendeu que pasta é ali no quadradinho pequenininho, quando a cruz preta fininha aparece, e dá um clique duplo que o resultado aparece para vocês. Então está ali o resultado aparecendo em todas as células abaixo, até a folha de fichário, que custa R$30 no seu preço total. Então a gente viu como funciona. Depois a gente viu as funções principais do Excel, aquelas que mais se usam. Soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, hoje, agora e com um plus, um a mais, a gente viu a função subtotal, que geralmente em cursos é dado lá no finalzinho no Excel avançado, mas a gente jogou aí no subtotal para a gente ver como é que funciona. Então a gente viu a função da soma, que está aqui, ó, igual soma, e dentro do parênteses a gente coloca as células que serão somadas, e aí vem a vantagem de se usar a função no lugar de fórmula, porque aqui a gente só precisa utilizar a primeira célula que será somada e a última célula que será somada, e aí a gente coloca entre elas os dois pontinhos, veja aqui, os dois pontos, que vai indicar para o Excel que você quer do E3, no exemplo nosso aqui, até o E9. E aí ele já sabe o que fazer, e se vocês observarem, pode seguir a setinha do mouse agora, vocês vão ver aqui, ó lá, a cruz branca aparecendo para vocês, que ele já seleciona tudo. Então, a partir do momento que você coloca o endereço certo aonde o Excel tem que ir, ele já vai indicar para você que achou e que é ali, e se tiver diferente, você sabe que provavelmente digitou errado. Se tiver no lugar certo, como está aqui, sublinhado todo de azul, é sinal de que é o lugar certo, é só apertar o Enter e a função da soma vai exercer o seu papel, que é te dar o resultado. Depois a gente tem a função da média, e aí aqui vocês viram que não aparece as células, aparece escrito P total. Nós vimos como faz isso, como é que dá nome à célula nas nossas aulas anteriores. E aí no lugar de ter que digitar as células ou ter que ir lá selecionar, basta botar ali o nome daquele conjunto de células e o resto é feito pelo Excel. Muito fácil também. Depois a gente viu como faz a função máximo, a função mínimo, olha a função máximo aí, a função mínimo e assim por diante. Rapidinho, só para a gente ver. Quem lembra qual é a diferença da função máximo para a função maior e da função mínimo para a função menor? Quem lembra essa diferença? Quem falou que a diferença é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, que a função máximo vai te dar o maior valor. Não importa a quantidade de dados que tem ali. Você vai selecionar e o Excel vai fornecer o maior valor de todos. Já na função maior, além de também poder fornecer o maior valor de todos, ele pode te dar a opção de, por exemplo, escolher o segundo maior valor, o 10º maior valor e assim por diante. A mesma coisa na função mínimo, que te dá o menor valor, e a função menor, onde você pode escolher a posição desse valor, se você quer o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. E a diferença é que na hora de digitar, por exemplo, na função maior, ele vai te dar aí a matriz, pode ver que vocês agora vão conseguir visualizar, está aí a função matriz, tá? A função maior tem dentro do parênteses matriz, onde nessa hora é para que você escolha as células onde o Excel irá procurar esse maior valor,
e nesse exemplo nós selecionamos todos os valores do preço total, pode ver que está em azul ali, todo selecionado. E a segunda etapa, que só vai para a segunda etapa se você apertar o ponto e vírgula, está bem aqui, ó, entre P total e 2, só depois que apertar o ponto e vírgula é que você passa para a segunda etapa. Veja que agora a segunda etapa está com K em negrito, e aí que você vai dizer para o Excel qual é a posição certa que o Excel vai buscar. Nesse caso, é o segundo maior valor. Vimos também como é que funciona a função hoje, que na verdade é apenas igual hoje, abre e fecha parêntese, mais nada. Depois que você faz isso, ele já vai te dar o resultado necessário, que é a data do momento. Feito isso, mais nada pode ser feito, a não ser que você queira colocar mais algumas coisinhas ali. E foi aí que a gente viu como acrescentar novas funcionalidades ao que você precisa ali da função hoje. Ali a gente fez um exemplo de que ele pode te mostrar a data de hoje daqui a uns 16 anos. Ou seja, a partir de hoje, qual seria a data daqui a 16 anos? Exemplo, a gente fez esse cálculo aqui colocando 365,25 e aí a gente entendeu que esse vírgula 25 é porque existe o ano bissexto, é um dia a mais a cada 4 anos e a gente precisa informar isso ao Excel. Nada melhor do que pegar esse um dia e dividir pelos 4 anos, o que dá aí 0,25 para cada ano. Por isso que ficou 365,25. E aí a gente multiplica pela quantidade de anos que a gente precisa, que no caso é 16. Feito isso, tá ali, ó, vocês estão vendo agora como é que é feita essa função toda. Eu só aperto o Enter e pronto, tá aí o resultado. Outra coisa também é que muita gente acaba se confundindo e pode ser que digite todos esses dados que a gente viu dentro do parênteses da função hoje. Não. Perceba que os parênteses da função hoje estão vazios. Abre, fecha parênteses só. Todos os outros dados têm que ser feitos do lado de fora. E aí, depois que apertar o Enter, está feito tudo. E a gente também viu como é que insere esse quinta-feira, aí, que é o dia da semana, que basta clicar com o botão direito em cima e depois lá na opção formatar células dessa janelinha que aparece para vocês. E na próxima janela explicativa, vocês procurarem em personalizado, na categoria personalizado, e buscar na lista por este item aqui, ó, dia, mês e ano, e depois as quatro letras deles. Mostrei que isso pode não aparecer para vocês. E aí a gente pode digitar. É simples, é até livre. Você pode digitar ali os dados que você quiser. Eu posso colocar aqui, olha, D. Pode ver que eu coloquei 4 letras D, expliquei por que essas 4 letras D. Eu vou fazer até diferente aqui. No lugar da letra D, que vocês vão perceber que aparece ali quinta-feira, eu vou botar M. Olha só que interessante. Se eu colocar uma letra M ou duas letras M, vão aparecer aí para você, vai aparecer aí para vocês o número 12, que é equivalente ao mês que está no momento dessa gravação, que é dezembro. Então aparece aí 12. Se eu botar mais um M, vai aparecer o mês de dezembro, só que reduzido. Só 10, dezembro. Se eu botar mais um M, aparece dezembro por completo. Ou seja, eu estou pedindo para que o Excel, em vez de me mostrar o dia da semana, que são os dias, aí fica aqui a letra D, eu coloco só o M, que ele vai me informar, que ele vai colocar lá que é mês. E se eu quiser o ano, é a mesma coisa. Eu vou botar a letra A 1, 2, 3 vezes. Já é o suficiente para aparecer o ano, somente o ano. Se eu colocar mais uma vez ou várias vezes, não vai mudar em nada, porque eu só preciso de 4 dígitos para o ano. Tanto que se eu colocar só 3 até fica, tá vendo? Então, só para que vocês entendam que a gente só colocou letra D, mas poderia ser dia, mês ou ano, vai dar no mesmo. Lógico, o resultado é outro, mas a intenção de mostrar o que você precisa é só você modificar ali se quer dia, mês ou ano. A gente viu então a função agora, que a diferença é que aparece tanto a data como também a hora, e a função é simples, agora abre e fecha parênteses. A gente viu como funciona. E que dá para acrescentar também o dia da semana, o mês ou o ano separado, da mesma forma que fizemos na função hoje. Logo em seguida a gente foi para a função subtotal,
porque a gente viu que a função soma, que está bem acima ali, ó, 986,40, lá, a função soma, a gente viu que ela não funciona quando a gente utiliza o filtro. Não funciona entre aspas. Na verdade, ela até funciona, mas ela não mostra o que você pode querer naquele momento. E a gente viu um exemplo filtrando essa tabelinha toda, essa planilha, pedindo para que apareça valores maiores do que 100. Então, enquanto eu estou explicando, eu estou mostrando aí na tela o que eu fiz na aula passada. Quando eu apertei em OK, só apareceu ali os valores maiores que 100, que foram só duas opções, o estojo e o fichário, em que na função soma está 986,40 e na subtotal 926, mostrando que a função da soma vai somar todos os valores existentes na planilha, mesmo que elas estejam ocultas. E a função subtotal vai fazer todo esse cálculo apenas com o que aparece na planilha. Então, aquilo que eu ocultei não vai fazer parte do cálculo. Então, se o objetivo é que apareça o somatório só do que está ali filtrado, a função subtotal é a ideal. E eu mostrei que é necessário que você diga ao Excel o que vai ser feito nessa função subtotal. Porque o Excel não tem como adivinhar se você quer somar, se você quer multiplicar, dividir, seja o que for. Mas olha só, vou mostrar de novo. Quando você abre o parêntese da função subtotal, o primeiro item que você tem que digitar é o número da função. Veja agora, na lista aparece para vocês ali diversas funções, como a mais conhecida, média, soma, mas também tem outras, como contagem de números, desvio padrão, tem funções ali de itens mais avançados, tem aqui variações, e tem bastante coisa aqui, ó. Multi, que é o de multiplicar, mas a gente precisa da soma, não é? E ali na lista ali a soma está como o número 9, então é só você digitar ali o 9 e pronto, aparece para a gente ali o número 9, ou você pode dar um clique duplo na lista. Depois, a próxima etapa é escolher qual vai ser a referência. E a referência são as células que a gente precisa somar. E aí a gente selecionou todas as células do preço total. Lembrando que essa função ela tem que ser digitada com a nossa planilha sem o filtro. Bom, agora está filtrada, não adianta eu usar. Tem que estar sem o filtro, ela completa. Quando eu apertar o Enter, ele vai mostrar lá o valor total, de acordo com o que já aparece na função soma, mas aí é que vem o diferencial. É quando eu uso o filtro e deixo a planilha só com o que eu preciso naquele momento. Aí o subtotal mostra qual é a sua diferença em relação às outras funções. Tá aí. Tá bom, gente? Mais uma vez, quem tiver dúvida, fale comigo nas aulas de tirar dúvidas e também nos comentários. Agora a gente vai para a matéria nova. A gente vai ver como funciona as referências. Como é que é isso? Essa é uma aula que é fácil e ao mesmo tempo também muito difícil. Então é preciso que vocês tenham bastante atenção no que eu vou mostrar agora. Porque o cálculo feito nessa planilha, ele pode ser feito tanto manualmente, aí demorar muito mais, ou de uma forma mais eficiente, mais rápida. Porém, de uma forma que pode ser que você se complique um pouquinho. Então preste bastante atenção. Primeiro eu vou mostrar como ficaria essa conta sem uso de uma referência específica, só uma referência comum. O que é a referência comum? É quando você utiliza simplesmente as células e mais nada. Como, por exemplo, aqui nessa conta, eu preciso saber os reajustes, tanto de janeiro, fevereiro e março, com base nos valores já aparecendo aí para vocês do preço total. Então, ali, por exemplo, tem a blusa, que está custando R$300. Mas em janeiro vai ter um reajuste de 2%, está aqui em cima, olha, 2%. Em fevereiro, um reajuste de 2,5%. Em março, um reajuste de 3%. Eu preciso que apareçam esses reajustes aqui nessa tabela. Eu quero que já esteja o valor total já com reajuste. Então, vou fazer um cálculo bem simples. É igual, lembrando, igual sempre primeiro, senão não tem como o Excel saber que ali está começando uma fórmula ou uma função. Então, igual 300, que mais? Vezes os 2%, mais 300. Quando eu apertar o Enter, aparece para mim 306. Isso acontece porque há prioridades no cálculo em Excel.
Então ele vai dar prioridade ali na multiplicação primeiro, por isso que ele vai pegar 300 e vai multiplicar por 2%, que vai dar R$6, e depois ele vai pegar os 6 e vai somar com os 300. Por isso que eu repito o B7. Aí vai dar 306. Se eu não botar esse B7 aqui, só deixar B7 vezes C4, ele vai botar somente os R$6. Ele vai me dar apenas qual é o valor do reajuste, não o valor total, né, que é o 300 mais o reajuste, que eu quero que apareça exatamente os 306. Até aí é uma conta mais simples, onde eu não preciso usar mais nada, a não ser multiplicação, que eu clico lá na célula e pronto, já fez tudo. O problema é que se eu tiver que fazer essas poucas células que tem aí, já vai me dar trabalho. Imagine uma planilha muito maior do que essa. Eu tenho que fazer um por um. Ah não, mas peraí, você prometeu aí que dá para ser mais rápido, não é? Então é só pegar aqui o quadradinho e dar um clique para baixo, ou dar um clique duplo e pronto. Olha o que acontece, pessoal. Olha só o que acontece. Olha valores astronômicos aí. Como é que um reajuste de 2% em cima de uma bolsa, que está custando 845, vai para 212 mil reais? Não tem sentido. Fora os valores que deram erro, né? Valor, hashtag valor. Tá errado isso daí. Eu posso fazer até melhor. Eu posso arrastar isso aqui para o lado. Olha. Arrastei para o lado. Depois dar um clique duplo. E ele faz tudo. Olha que maravilha. Rapidinho. O problema é que deu tudo errado. Olha só o valor da bolsa lá em março. Um reajuste de 3%. Uma bolsa de 845. Deu 3% de reajuste, foi para 13 bilhões? Como assim? Não tem sentido nenhum. Olha o que está acontecendo. Eu vou dar um clique duplo, bem nesse valor astronômico, e vocês vão ver que ele não está pegando mais o valor de 845 da bolsa, não está pegando mais os 3% de março lá em cima. Ele simplesmente mudou por conta própria? Alguma coisa aconteceu aí? É aí que vem a aula de referência. É aí que vem a referência relativa, a referência mista. É aí que a gente utiliza esse tipo de item que a gente vai colocar aí agora. Primeira coisa, antes de falar tudo, a aula, por ser um intensivão, eu não vou ficar aqui falando nomes muito técnicos, tá? Então vou estar sempre falando de forma mais fácil de entender, para que a aula flua direitinho. Então vou evitar ficar falando um monte de nome técnico para vocês. Olha só, vou dar aqui Ctrl Z. Para quem não lembra, o Ctrl Z é aquele desfazer. Tem lá em cima o Ctrl Z, lá no nosso Excel. A setinha apontando para cá, ó. Ctrl Z. No meu não está aparecendo aqui porque eu não ativei, mas no de vocês provavelmente estará lá aparecendo. Depois eu até mostro como é que faz para ativar, caso de vocês não esteja ativado também. Mas o atalho bem comum e bem conhecido por quem já utiliza é o Ctrl Z de zebra, até onde eu preciso. Perceba o seguinte, olha o que acontece quando eu digito manualmente a fórmula ou uma função. Quando eu digito as células, o Excel vai e marca aquelas células onde eu precisei, onde eu preciso dos cálculos, onde eu indiquei o Excel, olha, eu quero aquelas ali. Então o Excel vai lá e marca elas. Perceba, é uma referência, ele está lá, está marcando. Marcou de azul R$300, marcou de vermelho 2%. É realmente lá que eu preciso que ele faça todos os cálculos. O que acontece quando eu arrasto, olha só, eu vou arrastar aqui para baixo, vocês vão ver que vai dar erro de novo. O que vai acontecer é o seguinte, quando eu arrasto, eu estou pedindo para o Excel fazer o cálculo para mim de forma automática. E com isso, o Excel acha que essas referências também precisam mudar de lugar, assim como as células do cálculo mudam. Então, se o cálculo que estava aqui no 306 foi para baixo, todas as referências também vão descer junto. Veja que o azul, o símbolo, a marca azulada, o sublinhado, aquela borda azulada, que estava em R$300, desceu junto com o cálculo. Foi para 250. E os 2% que estava marcado, né, aquela marcação, ela desceu também e acabou indo para a célula em branco. A mesma coisa acontece com o valor de baixo, que ela também desce. Veja que agora o azul está em 320, o vermelho está no texto, reajuste janeiro. E aí isso vai acontecendo até o último, que deu erro, porque ele está marcando R$100 e marcando um outro erro. Veja só, está lá em vermelho,
marcando a célula C9, que também tem erro. O que tem que acontecer aí? O que precisa acontecer é que o Excel não pode mudar certas células. Algumas células ali precisam ser a mesma em todos os cálculos. Eu preciso prender essa célula, fazer com que o Excel entenda que algumas ele pode mudar, outras não. Como é que eu vou fazer isso? Vamos ver isso na prática para tentar entender bem sobre essas referências. A gente vai prender essa referência, vai fazer com que ela não modifique. Veja só, 306, vou dar Ctrl Z de novo, vou deixar só os 306. Veja só, quando eu descer, quando eu estiver descendo, eu estarei trocando de linha ou de coluna? Essa pergunta eu faço em várias turmas e tem gente que às vezes não consegue entender, porque realmente às vezes parece confuso, mas a gente vai ver que não é bem fácil. Se eu estou descendo, segue uma linha reta e vocês vão perceber que vocês estarão ainda na coluna C. Olha só, vou aqui, ó, vou descer, vou fazer uma seleção para baixo, vou descer. Ó. Se eu estou descendo, perceba, eu não marquei nenhuma célula de colunas diferentes que não seja a coluna C. Porém, eu estou marcando diversas linhas. Veja que a linha 8 até a linha 12 está marcada, está mais escura. Então, quando eu desço, eu estou trocando de linha, mas eu mantenho na mesma coluna que a coluna C. Se eu arrasto para o lado, olha o que acontece se eu arrasto para o lado, eu fico na mesma linha, eu continuo na linha 7, veja só, na linha da blusa, eu não saio daquela linha, mas eu estou me mudando de coluna. Eu saí da C, eu fui para D, eu fui para E, então quando eu vou para o lado, eu estou mudando de coluna. Então agora a gente já sabe que se eu arrasto para baixo, eu mudo de linha, se eu arrasto para o lado, eu mudo de coluna. É isso que o Excel entende quando eu arrasto para baixo, por exemplo. Ó, vou arrastar uma só. Quando eu arrastei para baixo, ele vai entender que os R$300 que estão aqui não vai ser mais, vai para baixo, vai descer junto, vai para 250, porque ele está descendo. E os 2% também, essa marcação vai descer, ela vai para a célula em branco que está aqui embaixo. E não pode? Não pode. Como é que eu vou calcular a célula em branco? Eu tenho que falar para o Excel que ele vai ter que descer sim para calcular o 250. Está permitido. Tem que descer, já que eu estou na célula de baixo, eu quero calcular o da calça. Quando eu vim para baixo, de novo, eu quero que ele calcule o cinto. Então ali está liberado, ele pode descer. Deixa descer à vontade. Só que os 2% não. Eu tenho que deixar lá 2% o tempo todo. E é isso que eu preciso que ele faça. Veja que na segunda ele já não está fazendo mais isso, olha lá. Ele desceu os 250, tá legal, oba, é isso mesmo. Mas os 2% agora ele está marcando a célula vazia. Não pode. Vamos ver como funciona isso? Como evitar que isso aconteça? Então, vou de novo abrir aqui a minha fórmula. E eu tenho que primeiro identificar qual é a célula que não pode ter mudança. Qual é a célula que não pode ter mudança, gente? Não é essa aqui que está em vermelho? 2%, que eu falei para ele que não pode descer. Não é isso? Não pode descer. Legal, não pode descer. Então é o C4. Se não pode descer, eu tenho que prender essa fórmula. Eu tenho que prender ela. Então eu vou usar o cifrão. Isso mesmo, gente, o cifrão. O cifrão é o mesmo valor monetário, né? Mas nesse caso a gente só está usando ele para indicar ao Excel que a célula não poderá sofrer mudanças. O C4 tem que ser C4 até o fim. Então, existe um atalho no teclado que coloca esse cifrão por você. Não que você não possa digitar o cifrão manualmente. Aqui eu estou digitando o cifrão manualmente. Porém, se eu utilizar o botão F4 no seu teclado, lá em cima tem F1, F2, F3, F4. Você vai usar o F4. Ele vai colocar para você o cifrão. Observe só o que aconteceu. Eu apertei o F4, ele jogou o cifrão e pronto. Eu vou apertar o Enter e vamos ver se funcionou. Vou apertar aqui ó, no quadradinho, vou dar um clique duplo. E olha a mágica acontecendo. Os valores, por milagre, deram certo. Então vamos ver se realmente deu certo. Vou no último logo, nos R$102. Quando eu der um clique duplo, olha que legal. Ele marcou camiseta,
R$100 e marcou 2%, ele não mudou, então deu tudo certo. Eu marquei com cifrão e olha que milagre, deu tudo certo. Marcou 2%. Em todos eles, está aqui, ó, 2%, vou aqui no outro 2%, ele não mudou. Ele só mudou o valor do preço total, que eu deixei, eu liberei para que ele mudasse. Por isso eu não botei cifrão. Então, olha lá, tudo deu certo, tudo mudou. Olha que legal. Então, deu certo. Só que aí, eu teria que fazer aqui, dar um clique duplo, vim aqui no resto de fevereiro, vou fazer de novo aqui, ó. Vou lá no 300, vezes os 2,5. Como eu já sei que eu tenho que prender, eu já vou usar logo o F4, né? Eu já prendo logo, mais os R$300 de novo. E vou apertar o Enter. Feito isso, cliquezinho duplo, lá no quadradinho, e de novo, tá tudo feito. Olha lá, marcando fevereiro, 2,5. Vou pegar aqui do meio, olha lá, 2,5. Olha lá, tudo marcadinho. Tá tudo certo, tá funcionando. Agora tem que fazer no reajuste de março. Mas lembra que eu falei para vocês que o que eu quero mostrar é, além de mostrar tudo do Excel, é também ser eficiente, ser rápido. Tudo bem que tem formas até mais rápidas ainda de fazer muita coisa. Mas eu também não posso entulhar vocês um monte de informações. Eu quero colocar o melhor para vocês. Então olha só que interessante. Eu posso simplesmente arrastar para o lado, arrastei para o lado, e depois dar um clique duplo, para que tudo dê certo. Mas ainda eu preciso fazer alguns ajustes. Para que isso aconteça, eu preciso entender muito bem da referência. Muito bem. Porque olha só o que acontece nesse último item aqui, olha. Ele está pegando o valor de R$104 quando deveria ser o R$100 e está pegando 2% quando deveria ser 3%. Ai, caramba. E agora? Calma. Lembra aqui, ó, eu estou na coluna de março. Se eu estou na coluna de março, ele tem que calcular com os 3%. E ele tem que pegar, se eu estou aqui, ó, estou marcando para vocês, ele tem que pegar os R$100 da camiseta. Então alguma coisa tem que ser feita aqui. Agora que vocês entenderam como é que funciona a referência, agora eu vou acrescentar novas coisinhas para vocês ali. Eu vou mostrar o que tem de diferente aqui no cifrão. Qual é essa diferença do cifrão antes da letra C, antes do número 4? Por que tem esses dois? Porque olha só, se eu apertar o F4 de novo, aconteceu o quê? O que vocês viram diferente porque eu apertei o F4? O que aconteceu de diferente? Aconteceu que um cifrão sumiu, né? Ficou só um. Era um 2, ficou só um. E agora ficou só no 4. Se eu apertar o F4 de novo, agora o cifrão foi para o C. Se eu apertar F4 de novo, sumiu tudo. Cada vez que você aperta F4, esse cifrão vai para algum lugar ou some. Qual é a diferença disso? Por que isso acontece? Agora a gente vai à explicação que vai fazer com que essa planilha se torne muito mais rápida e eficiente. Se você tiver uma entrevista de emprego e pegar essa planilha aqui para fazer, uma outra pessoa do lado, essa pessoa vai estar digitando a primeira célula ainda e você já acabou. Vocês vão ver aí o que é. Vamos lá, vamos começar a entender. Primeira coisa, eu preciso arrastar para o lado, lembra? Eu preciso arrastar para o lado e depois para baixo. Então, vou fazer aqui manualmente. Eu preciso arrastar para o lado, arrastei para o lado, para depois arrastar para baixo. Lembra? Preciso fazer isso. Só que eu preciso primeiro ajeitar tudo. Então, vamos lá. Vamos ver como funciona. Lembra que eu falei logo no início da explicação? Se eu arrasto para o lado, eu mudo de linha ou mudo de coluna. Se eu arrasto para o lado, eu estou mudando de linha ou de coluna? Estou mudando de coluna, porque eu estou saindo aqui para o ladinho, eu mantenho a mesma linha, veja só, que estou saindo daqui, estou vindo para o lado, eu mantenho a linha 7 e continuo na linha 7 até o fim. Só que eu mudo da coluna C para a coluna D, para a coluna E e assim por diante. Então, sabendo disso, eu vou começar aqui pelo B7. O que vai acontecer quando eu pegar essa fórmula e arrastar para o lado? Se vai mudar de coluna, a coluna
O nome dessas colunas são letras ou são números? Nossas colunas são letras ou são números? A gente olhando para a nossa planilha, a gente percebe que nossas colunas são letras. Coluna A, B, C, D e assim por diante. Então, olhando para a fórmula, vamos nos preocupar apenas com as letras nesse momento, tá? Então, a gente sabe que as colunas vão mudar. Se eu arrastar para o lado, as colunas vão mudar. O B7 vai virar C7, D7, E7 e assim por diante. E é necessário mudar isso ou não? Vamos saber agora. B7, nesse momento, é R$300 da blusa. E eu quero que no reajuste de fevereiro, ele ainda continue pegando R$300 da blusa. E no reajuste de março, eu ainda quero que ele pegue os R$300 da blusa. Se é isso, então eu não posso deixar o Excel mudar, né? A letra B tem que continuar B o tempo todo, porque senão ele vai pegar outra célula. Eu não quero que ele pegue outra célula, eu quero que ele pegue lá, ó, preço total. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender apenas a letra B. Posso usar manualmente, digitando manualmente o cifrão, ou eu posso apertar o F4 até que o B esteja com o cifrão. Então, nesse momento, eu estou indicando para o Excel que a letra B não pode mudar. Tem que continuar B. Então, tem que continuar ali naquela coluna B. Mesma coisa eu vou fazer com outro B7, já que é o mesmo valor, né? Então, vou lá, vou colocar o B com o cifrão. Resolvido, agora vamos para as porcentagens que estão na célula C4. Que eu vou até tirar o cifrão aqui, para ninguém se confundir. Vou deixar sem nada. C4. Se eu ir para o lado, se eu arrastar para o lado, o C4 vai para D4. Né? Já que eu estou arrastando para o lado, eu mudo de coluna. Então, os 2% que estão aqui, quando eu arrastar para o lado, vai para 2,5 de fevereiro. E vai para o lado. Tem que fazer isso ou não tem que fazer isso? Tem, né? Se eu estou indo para o resto de fevereiro, eu preciso que o Excel calcule com a porcentagem de fevereiro. Então, o C4 sim precisa mudar para D de dado 4. Quando eu estiver em março, eu preciso que o Excel mude para E4. Então, o C, a letra C, tem que estar livre. Não posso prender ele. Tem que estar livre para que o Excel saiba que ele pode mudar. Então, não mexo na letra C. Eu já resolvi, então, meus problemas com as colunas. Prendi o que tinha que prender. Não prendi aquele que não precisa. Agora eu vou para as linhas. Quando eu descer, quando eu fizer o processo de apertar lá o quadradinho para ir para baixo e completar tudo, se eu estou descendo, eu estou trocando de linha ou de coluna. Estou descendo, linha reta. Eu estou trocando de linha, não é isso, gente? Porque eu mantenho lá na coluna, na mesma coluna. Eu só estou trocando as linhas. Então, se eu estou trocando de linha, agora eu vou me preocupar apenas com os números. Lembra que o nome das linhas são os números. Então, agora eu vou me preocupar apenas com o 7, o 4 e o outro 7, que está aqui nessa fórmula. Vamos lá. O B7. Quando eu descer, o B7 vai para B8, B9, B10. Ele vai descer juntinho. Juntinho com a minha fórmula. Juntinho. E tem que ser assim ou não? Tem ou não tem? Se eu estou aqui eu venho para baixo, é que eu quero calcular a calça. Se eu estou descendo, eu quero calcular cinto. Se eu desço mais uma, eu quero calcular o valor da sandália. Então pode, né? Eu preciso que o Excel saiba que esse valor aqui ele tem que ir descendo junto. Então eu não posso prender a célula 7, a linha 7. Então B7, o 7 não pode ser prendido. Deixa o 7 livre. Agora vamos para o 4. Ah, meu filho, o 4 não pode. Claro que não pode, porque olha só. Se eu desço, o que acontece aqui com a marcação vermelha? Ele também desce, não desce? E se ele descer, ele vai para onde? Vai para uma célula em branco. E assim por diante. E vai descendo. Não pode, não pode. A gente já viu que não pode, que dá erro. A gente viu antes. Então o que a gente tem que fazer é prender o número 4. Então a gente vai lá, usa o F4, aí olha,
usei mais, hoje apertei umas 2 vezes. O suficiente para que o cifrão fique somente no número 4. Isso vai fazer com que nesse momento o 4, a linha 4, esteja presa. Não vai sair da linha 4. Não vai mudar para a linha 5, não vai para a linha 3, não vai continuar ali na linha 4. O vermelhinho vai continuar ali, não vai sair. Será que agora vai dar tudo certo? Será que tudo que eu esquematizei aqui vai dar certo? Vou apertar o Enter e o resultado continua 306 com ou sem o cifrão. O resultado de puxar a célula que a gente vai ver agora. Eu vou puxar para a lateral. Puxei. Agora eu vou dar um clique duplo no quadradinho, ó, cruz preta fininha, clique duplo. E pronto, tá aí todo o resultado. Lembrando de novo como colocar esses valores em moeda. Lá em cima, naquele dinheirinho com moedinhas, lá na guia página inicial, aqui ó, guia página inicial, bem no meio, tá ali um botão, formato de número de contabilização. Só clicar ali e pronto. Beleza? Existem atalhos no teclado que vão fazer isso de forma rápida também, tá, gente? Mas calma, uma coisa de cada vez. Já fomos lá no botãozinho, já colocou como real, beleza. Agora, será que deu certo? Vamos voltar? Será que deu certo? Vamos pegar aqui o último item logo de cara? Olha que interessante. No último item, ele está pegando a camiseta, o valor da camiseta R$100, e calculando com a porcentagem de março, 3%. Olha que interessante. Deu certo. Deu super certo. Vou pegar um outro aleatório aqui, no meio. Ó. Pegou os 490 da sandália e pegou a multiplicação dos 2,5%. Está funcionando, deu tudo certo. Agora, será que tudo realmente deu certo? Tem uma forma, gente, de vocês conseguirem visualizar todas as fórmulas e funções que vocês digitaram na planilha. Em vez de ter que fazer isso que eu estou mostrando aqui, dando clique duplo na célula toda vez para poder saber se foi digitado certo ou não. E depois ter que vir aqui no ESC do teclado para sair disso daqui. Não, não precisa. Olha só. Nessas guias aqui todas, olha só quantos nomes tem. Aqui tem guia dados, aqui você tem a guia revisão, tem a guia exibir. Olha só que interessante. Você vai achar um monte de coisa, mas olha só, aqui a gente tem fórmulas. Nessa guia fórmulas, é uma guia que mostra tudo que tem a ver com as fórmulas ou funções que você utiliza ou vai querer utilizar. Você pode tirar todas as suas dúvidas. Inclusive é ali que você vai saber quais foram as células em que você deu nome a elas, como é o caso do botão gerenciador de nomes, que ali, quando eu clico, eu posso saber todos os grupos de células, todas as células que eu já dei um nome. Olha só que legal, ó. Olha o P total aqui, ó, que foi da aula passada, tá aqui, eu posso mudar o nome delas, eu posso editar, isso a gente vai ver também, bom? Mas o que eu quero mostrar, além do botão final, é que aqui nessa guia fórmulas, vocês podem ter a noção de quantas funções existem no Excel. Gente, são muitas funções. E todas elas estão aqui no grupo Biblioteca de Funções, onde você pode ir em cada um desses ícones que já estão separados por temas. Todas as funções. Olha que interessante. Eu quero saber todas as funções que têm a ver com a parte financeira. Minha área é financeira. Eu quero saber quais são as funções para essa área. Eu venho aqui no ícone financeira. Clico e está aqui uma lista de todas as funções que tem a ver com a área financeira. Olha que interessante. Muita função. Gente, tem muita função. É só vir esses livrinhos aqui que vocês vão ver muitas, mas muitas funções. Se vocês utilizarem as funções através dali, desses botões, ele vai te dar uma certa ajuda até para poder saber como é que funciona essas funções. Ele vai lá fazer um passo a passo junto com você. Mas nada que substitua uma aula, porque vocês vão ver lá, tentem pegar uma dessas funções ali e tentar fazer sozinho. Vocês vão ver que ainda é um pouquinho complicado. Mas precisa ainda ter uma pessoa que explique para vocês o significado e como fazer com exemplos. Mas voltando aqui para a nossa planilha, como eu falei, existe uma forma de fazer com que todas as funções e fórmulas apareçam para vocês. Como?
Eu acho que quem é mais curioso, enquanto eu estava aqui falando, já deve ter olhado para todo o ambiente dessa guia fórmulas e já achado o botão, porque o próprio nome do botão já vai indicar para vocês. Vamos lá, vamos seguir a setinha do mouse e olha aqui aqui, mostrar fórmulas. Eu clico uma vez e pronto, ele vai até ter uma largada nas células, tudo. Eu vou ter que usar aqui barra de rolagem, olha lá. Olha que legal, gente. Todas as fórmulas foram digitadas, estão aparecendo aí. E eu posso ter a noção agora de que está aqui, digitando tudo, aqui onde está, se está marcando o lugar certo, se não está. Vou tentar diminuir o tamanho de tudo, fazendo uma forma rápida aqui, que já foi dita nas aulas anteriores. Eu vou clicar aqui nesse botão no canto esquerdo, acima da linha 1, um clique só basta. Bom, está tudo selecionado. Vou escolher qualquer dessas colunas aqui, entre elas, olha só que interessante, aparece uma cruz com setinhas, vou dar um clique duplo. Isso vai fazer com que ela automaticamente se ajuste. Todas as colunas vão se ajustar automaticamente. E aí eu vou conseguir visualizar novamente toda a minha planilha ajustada, sem ter que ficar usando barra de rolagem ou aumentar e diminuir o zoom, tá bom? Tá aí, ó. Aí ficou confuso, né? Mas na verdade, gente, isso daí é o que vocês digitaram. O resultado é apenas uma maquiagem. Isso aí é o que vocês realmente digitaram. Olha só que interessante. Aqui eu vou clicando e vou vendo se tudo deu certo. Olha que interessante. Tudo deu certo, né? Olha lá, gente. Funcionou. Agora, que legal. Às vezes você não quer que isso aconteça, tá? Então vou vir aqui no botão mostrar fórmulas e vou tirar isso aqui. Pronto. Vou ter que ajustar tudo de novo, né? Lá vou eu de novo, selecionando tudo, dando um clique duplo, para que toda a minha planilha seja novamente ajustada. Tá aqui. Tudo ajustadinho, bonitinho. Agora, você precisa... Vou dar um outro exemplo. Bem legal isso aqui também, gente. Muito legal isso. Eu quero saber quais foram as células que eu utilizei para chegar ao resultado de R$328. Sem que eu tenha que ficar aqui dando um clique duplo, olha. Sem que eu tenha que fazer isso. Como fazer isso? De novo, se eu estou falando de fórmulas, eu mantenho aqui na guia fórmulas para procurar esse botão que eu estou falando. Veja só que aqui a gente tem rastrear precedentes e depois embaixo rastrear dependentes. O que é rastrear precedente? Olha só o que aparece ali. Olha. Mostre setas que indicam quais células afetam o valor da célula. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar as células que vão fazer com que essa minha função seja afetada. Essa célula 328, ela precisa de outras células para dar esse resultado. Está aí, ó, 2,5%, 320. Está apontando quais são as setas que alteram esse valor. Beleza? Eu vou aqui clicar no remover setas para que isso não apareça mais. E vamos ver o que é o rastrear dependente. Mostre setas que indicam quais células são afetadas pelo valor da célula selecionada no momento. Vou clicar aqui para saber. Não tem. Não tem. Por quê? Porque, na verdade, gente, essa célula aqui já é uma função, já é uma fórmula. Eu não uso essa célula para fazer cálculo de nenhum outro lugar. Não uso. Então, para rastrear dependente, eu tenho que pegar uma outra. Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, 2,5%. Quais são as células que usam 2,5% como base? Quais são essas células? Aqui eu tenho pessoas aqui que podem indicar para vocês, podem apontar, mas eu quero que você diga para mim. Qual é a célula, quais são as células que usam 2,5% como base para os seus cálculos? Poxa, assim, só olhando, vou ter que ficar apontando. Então, o que eu faço? Eu clico no rastrear dependentes. Quando eu clico nisso, pronto. Aí aparece um monte de seta. Parece que é uma só, mas tem um monte. Veja só que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque são 6 dependentes. Então eu tenho aqui, olha, desde o 307,50 até o 102,50. Todos esses cálculos aqui são dependentes de eu ter ali o valor de 2,5%. Todos eles. Então eu já sei aqui a diferença entre o rastrear dependentes e o rastrear precedentes. Então se eu quero saber dessa célula
quais as células eu usei para esse cálculo, eu vou para o rastrear precedentes. Aí ele me diz quais foram as células que eu usei para poder chegar nesse cálculo. Agora, se é diferente, se eu quero saber quais as células que usaram 320, quais foram as células que usaram 320, olha só que eu cliquei no 320 ali do 5, quais foram as células que usaram 320, eu vou no rastrear dependente, ele vai me mostrar que foram justamente as células ao lado, onde está o 326,40, o 328 e o 329,60. Bom, então a gente aprendeu hoje como fazer o uso do cifrão para prender células que são... Vou aqui clicar no remover setas, espera aí, cliquei, pronto. Então vimos como usar referência mista, referência relativa, referência absoluta. Como utilizar esse tipo de referência. A referência mista seria essa daqui, que a gente usou por último, quando eu tenho os cifrões espalhados pela minha fórmula. A referência absoluta e a referência relativa. A referência relativa é quando eu não uso o cifrão, está tudo solto. E a referência absoluta é quando eu uso o cifrão num único lugar para prender tudo. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo de referência absoluta. Quando eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar uma conta qualquer, gente. Vou pegar uma conta qualquer, olha. E eu vou apertar o F4 aqui e veja que eu só usei cifrão numa única célula, que é a célula E7, está com cifrão no E, cifrão no 7. Isso é uma referência absoluta. Eu estou prendendo somente uma célula, tanto a linha quanto a coluna. Estou prendendo tudo. Então essa é uma referência absoluta. Tá bom? Então isso aí são as referências. Vocês aprenderam nessa aula como é que funciona a referência. Vimos também como é que faz para que apareça todas as fórmulas de uma vez, utilizando o botão Mostrar Fórmulas. A gente viu também como fazer para saber onde estão as células dependentes e onde estão as células precedentes. E o que é isso? Utilizando os botões Rastrear Precedentes e Rastrear Dependentes. Tá bom? E também, lógico, sabemos agora onde ficam todas as funções do Excel dentro da guia Fórmulas e no grupo Biblioteca de Funções, com esse monte de ícones que tem aqui, tudo separado por tema, bem fácil. Na próxima aula, a gente vai sair um pouco dessa parte e já vamos entrar numa área intermediária que já pode até ser considerada por muitos como avançada, mas ainda é um intermediário. Essa planilhazinha aqui que vocês estão vendo, onde vocês já vão começar a entender como é que funciona a função SE. Função de condição. Se alguma coisa for igual ou maior que um item, eu preciso dar um desconto de 10%. Caso contrário, o desconto será de 50%. Se tal pessoa ganha mais que R$1.000, eu não vou dar desconto, porque a pessoa já tem dinheiro. Se gasta menos, se ganha menos, ele está um pouquinho mais precisando de um descontinho, então eu vou dar um desconto para ele. Então, mais ou menos assim, numa explicação bem vaga, como é que funciona essa função. Bom, além dessa função SE, a gente vai entender um pouco mais de fórmulas, a gente vai estar sempre repetindo. A gente vai ver aqui o salário líquido, como fazer um cálculo mais rápido do salário líquido. Vou mostrar aqui, para não ficar pegando uma célula, menos uma célula, menos uma célula. Vou mostrar como é que funciona. Aí a gente já vai entender como fazer para misturar fórmula e função, as duas coisas juntas. Então a gente já vai começar a fazer isso. Olha só que interessante, olha só. Se 6% do salário bruto for maior do que R$148, olha só que interessante. Você olha para isso e fala, não entendi nada. Mas aí você vai para a aula, vai ver que realmente é fácil, não é difícil e você vai entender tudo. Então vamos ver. No exercício 6, a gente entra de novo com a função se. Provavelmente vou usar esses dois exercícios na mesma aula, porque aqui já entra uma função se diferente, onde eu já utilizo uma outra condição, é a mesma função, mas com uma outra condição, e aí vocês vão ver que numa única função vocês podem trabalhar ela de diversas formas, com diversos exemplos. Como o Excel é completo, gente. Muito bom. No exercício 7, a gente já vai aqui para outra função. A função PROCV, PROCV, procura na vertical. Vou mostrar como é que funciona isso. E se tudo der certo,
eu vou tentar mostrar para vocês nessa mesma aula como é que funciona a função proc_h e a função proc_x. Eu vou falar aqui, mas vai ser como se fosse um spoiler. A função proc_x é só para as versões mais novas do Excel, o Office 365 ou 2021. Nas outras versões, proc_v não existe, é proc, proc_h e proc_v. Tá bom? Mas eu vou mostrar como funciona, caso alguém aí já esteja com a versão atualizada do Office. Por hoje é só, pessoal. Mas eu quero que vocês digam para mim. Façam isso, por favor, que eu preciso que vocês digam para mim se estão entendendo quais são as dúvidas, para que a gente possa montar uma outra aula bem completa com todas as dúvidas e acabar todo o intensivão com 0% de dúvidas. Tá bom, gente? Então, para a próxima aula, tem esses conteúdos. Valeu? Espero que esteja tudo certinho e que vocês vão tirar de letra. Vão tirar de letra. Muito bom, muito bom. Valeu, gente. Até a próxima aula.